A paz do Senhor, meus irmãos. Salmo de Davi, Salmo número 8, nos diz, Davi falando: Meu Deus, quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que estabeleceste, me pergunto, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-nos por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Isso me faz pensar no texto de Gênesis, quando Deus está criando o mundo, e Ele fala, haja luz e houve luz, haja um firmamento sobre as águas e faça separação entre águas e águas. E Deus vai criando todo o universo falando, haja isso e houve isso, haja aquilo e houve aquilo. E a gente vai vendo que Deus está o tempo todo falando e as coisas acontecendo. Mas algo diferente acontece quando Ele vai criar um homem. Ele não fala, haja homem e houve um homem, mas Ele pega as suas próprias mãos e dali, da terra, do pó da terra, Ele faz um homem. E sopra sobre as suas narinas o espírito de vida e esse homem passa a ser alma vivente. E, diferentemente do que Ele fez com o restante do mundo, Deus colocou as suas mãos em nós. Ele colocou as suas digitais em nós. E por isso nós somos imagem e semelhança dEle. Ele compartilhou um pouco do que Ele é, um pouco do seu espírito conosco. E quando a Bíblia fala em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 vai falar, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá no grego, a palavra habitar significa tabernacular, ou seja, Ele realmente viveu em nós. E lá mais para frente, Paulo vai nos dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Então isso tudo nos remete a algo muito importante estabelecido nos tempos de Moisés, que é a construção do tabernáculo, dado pela boca de Deus a Moisés, e que tudo deveria ter sido criado, com as medições, com os materiais corretos, tudo perfeitamente feito, porque algo que se saísse ali daquilo que Deus mandou que fosse feito, isso era a representação do tabernáculo celestial. Então nada poderia ter sido feito diferente. E quando Moisés, junto com dois homens chamados Bezalel e Aholiabe, ele constrói o tabernáculo, ele levanta aquele tabernáculo, a partir daquilo ali, aquilo ali se torna a habitação de Deus. Deus habitaria através de todo aquele caminho que é feito do início ali do tabernáculo até a Arca da Aliança, que configura ali o fim do tabernáculo, vamos dizer assim, esse caminho todo do sacrifício, da santificação, da redenção. O tabernáculo nada mais é do que o caminho da redenção, o caminho da salvação. Então, o tabernáculo nos mostra exatamente isso. Na verdade, o tabernáculo ele é uma figura da própria igreja, onde Deus habita. É uma figura minha e sua, onde Deus habita em nós, através do seu Espírito Santo. E quando nós vemos o tabernáculo, funcionalmente falando, existia no tabernáculo todo um caminho a ser percorrido. A gente vê a primeira parte do tabernáculo, essa parte de fora da tenda, onde tem aqui o altar de bronze, onde era feito o sacrifício, e a pia de bronze, ou que mais para frente Salomão vai chamar de mar de bronze. Então, esse altar do sacrifício, qualquer pessoa poderia entrar nessa parte, conhecida como átrio. Então, a separação entre o acampamento, vamos dizer assim, e o tabernáculo, era simbolizado por um véu. Existia um véu nesse tabernáculo, que era a única porta para entrar nesse tabernáculo. Isso nos remete ao próprio Jesus, que ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Então a gente vê que a forma de se entrar nesse tabernáculo era através desse véu, era através dessa porta. E qualquer pessoa poderia acessar o átrio. E lá dentro da tenda, após passar pelo átrio, existia um outro véu. Nesse local aqui chamado lugar santo, apenas os sacerdotes poderiam entrar. Aqui existiam mais 3 itens do tabernáculo, que a gente vai falar agora, e existia mais um compartimento, o terceiro compartimento, que também era separado por um véu, chamado véu do templo. E esse terceiro compartimento era conhecido como Santo dos Santos. Então a gente tinha o átrio, o lugar santo, e aqui para trás o Santo dos Santos, onde ficava a Arca do Concerto, a Arca do Testemunho ou a Arca da Aliança. Então, a gente entendendo todos esses objetos, a gente vê como isso aponta para a redenção, como isso aponta para o caminho de salvação que Cristo nos oferece. A gente vê que o primeiro véu era a entrada ali do tabernáculo, era a entrada que a gente ia se deparar com o altar do sacrifício, onde os pecados seriam perdoados,
né, daquele pecador que se achegava ali diante daquele altar, juntamente com o sacerdote, que era quem oferecia esse sacrifício. E o bronze simboliza o ministério do Espírito Santo. A prata simboliza o ministério de Cristo, o ministério do resgate. E o ouro significa a glória de Deus. Então, quando o pecador ele entrava naquela área, diante daquele altar de bronze, onde era feito ali o sacrifício, o holocausto, alguém morria para perdoar os pecados dele. Isso é uma coisa maravilhosa de se ver, quando Davi fala: Senhor, se o Senhor se agradasse de sacrifícios, de holocausto, eu te ofereceria. Nós somos sagrados disso. O Senhor se agrada de um espírito quebrantado, de um coração contrito. É disso que o Senhor se agrada. Porque Deus nunca vai se agradar da morte de um animal. E a gente nunca oferece algo nosso. É sempre algo que Deus criou. Deus não manda a gente entregar o nosso carro, a nossa casa, né, naquele tempo a nossa tenda, em sacrifício dos nossos pecados. Mas alguém tomava o lugar. E esse alguém foi feito por Deus. Um animal foi feito por Ele. E é por isso que Deus não se agrada de sacrifício. Porque muito melhor é obedecer do que sacrificar. Como Samuel fala isso para Saul. Então, a gente vê que o pecador, quando ele entra naquela área, ele entrega ali, né? Tem ali o seu animal, que seria oferecido ali, o sacerdote, ele oferece aquele animal naquele altar de sacrifício, naquele altar de bronze, e aquilo ali é justificação. O perdão de pecados acontece ali. E após esse perdão de pecados, após essa justificação, que é aquilo que Cristo fez por nós na cruz, nos justificou, nos perdoou, morrendo, sendo maldição, porque era maldito um homem subir ao madeiro. Ele se fez maldição por nós. E no momento que ele se fez maldição por nós fomos libertos da maldição. Nós fomos libertos do pecado. E é isso que simbolizava esse altar de bronze. É isso que simbolizava esse altar de sacrifício. E o outro utensílio que nós tínhamos era a pia de bronze, ou a pia de lavagem, onde se deveria lavar os pés e as mãos sujas de sangue. Isso nos faz lembrar de Pedro, quando Jesus fala para ele: se você não lavar, se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo. E após nós sermos justificados, nós passamos por um processo de purificação, um processo de santificação. Isso nos faz ter parte com Cristo. Isso nos faz participarmos do seu sacrifício, participarmos dele. E a lavagem dele, pela sua palavra, vós estáis lavados pela minha palavra. É isso que nos traz a santificação, isso que nos traz a purificação. E depois disso tudo, a gente tem uma porta aberta, a porta aberta para a verdade. E a gente então entra por esse outro véu, que simboliza Cristo como a verdade. O primeiro véu simbolizava Cristo como um caminho. O altar de bronze significava justificação, perdão de pecados, o sacrifício, a cruz de Cristo. O segundo item, que era a pia de bronze, a pia de lavagem, o mar de bronze, simbolizava a lavagem dos pecados, a purificação, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a gente entra então no segundo véu, passa o segundo véu, e nesse local apenas os sacerdotes poderiam entrar. E esse segundo véu simboliza Cristo, a verdade. E quando a gente entra nesse local, a gente se depara com 3 itens. À direita, nós temos a mesa dos pães da proposição, ou os pães da presença. Nós temos à frente o altar do incenso, e à esquerda nós temos o candelabro de ouro. E falando então do primeiro item aqui, né, no caso do terceiro item, mas o primeiro desse local, chamado lugar santo, nós temos a mesa dos pães da proposição. E nessa mesa ficavam 12 pães, né? Eles estão aqui grudados, mas cada bloco desse tem 4 pães, representando as 12 tribos, representando a comunhão, representando aquilo que é o próprio Cristo, nosso pão, né? A palavra comunhão significa comum pão, um pão comum. Quem é esse pão comum que nos une? Cristo, o pão do céu, o pão que desceu do céu. Então isso simboliza essa mesa dos pães da proposição. O próximo item é o altar do incenso, o altar das orações, né? Apocalipse vai dizer que as orações dos santos são como incenso. Isso simbolizava toda a intercessão, simbolizava Cristo como nosso intercessor, aquele que nos assiste à direita do Pai. E o terceiro item desse local, o lugar santo, era o candelabro de ouro, que representa Cristo, a luz do mundo. Representa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a luz do nosso caminho. É lâmpada para o nosso pé, como o Salmo vai dizer. É a palavra de Deus, é a nossa luz, é a nossa luz. É aquilo que ilumina as trevas, aquilo que nos faz ver aquilo que nós não conseguimos ver sem Cristo sobre nós, sem o Espírito Santo sobre nós. E o terceiro compartimento, ele também é separado por um véu, chamado véu do templo.
E esse terceiro véu separa o lugar santo do lugar santíssimo, ou o santo dos santos. E lá dentro daquele compartimento existe a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca do concerto. E essa arca ela é feita de madeira de acácia, simbolizando a natureza humana e revestida por dentro e por fora de ouro. Mas a tampa dela é toda de ouro. E existe em cima dessa tampa 2 querubins olhando prostrados em reverência a Deus, porque essa tampa, conhecida como propiciatório, simbolizava o próprio trono de Deus. Ela era feita toda de ouro. E o ouro, como eu disse anteriormente, simboliza a glória de Deus. Só que dentro dessa arca, feita de madeira e revestida de ouro. Por que ela era feita de madeira e revestida de ouro? Porque Cristo tomou a forma de homem. Ele se vestiu da nossa natureza corruptível, ainda que ele fosse o próprio Deus, simbolizado pelo revestimento interno e externo de ouro. A Bíblia fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele se fez homem, ele sofreu as nossas dores, e ele abriu o acesso para o Pai. E lá dentro dessa arca existiam 3 itens: a vara de Arão, mostrando Cristo como nosso guia, mostrando a graça do Senhor sobre a nossa vida. Existia o pote do maná, mostrando o sustento do Senhor. E existia as tábuas da lei, mostrando ele como nosso legislador, aquele que nos orienta a todo momento. E quando Cristo morreu, ele diz que ele rasgou o véu de cima a baixo. E esse véu, esse terceiro véu, o primeiro era Cristo, perdão. O primeiro véu era Cristo como o caminho. O segundo véu era Cristo como a verdade. E o terceiro véu simboliza Cristo como a vida. Porque ele é o nosso caminho, é a verdade e é a vida. Nesse momento que ele foi rasgado de cima a baixo, dos céus à terra, nós tivemos acesso à glória de Deus. Nós tivemos acesso ao próprio Deus. E ele abriu esse novo e vivo caminho. Porque ele escolheu um dia habitar em nós. Ele escolheu um dia que nós fôssemos participantes com ele. Por isso que a palavra nos diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Então que Deus possa realmente fazer morada em nós. Que nós possamos preservar essa morada. Que nós possamos glorificar esse grande Deus que escolheu habitar em nós. Que escolheu fazer de nós a sua própria habitação. Ainda que ele seja um Deus tremendo, ele escolheu fazer isso. Então que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te fazer entender a cada dia que ele é maior do que tudo. Que ele é maior do que tudo. Existe um caminho até o trono dele. Existe um caminho até a glória dele. E esse caminho é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor sobre a vida de vocês.